Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Queridos irmãos, hoje, na primeira leitura, tirada de São Paulo a Timóteo, primeira carta de São Paulo a Timóteo, nós temos aqui em primeiro lugar, uma saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança, a Timóteo, o verdadeiro filho na fé. A graça e a misericórdia e a paz de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Primeiro, uma saudação a Timóteo. Depois aqui nos é omitido na liturgia os versículos seguintes, do 3º até o 11º, onde São Paulo ele diz qual é o motivo para que ele escreve esta carta. Então ele diz aqui nestes versículos que não são omitidos, eu queria trazer aqui para vocês. Ele diz, olha, ao partir para Macedônia, eu te recomendei que ficasse em Éfeso para ordenares a alguns que parassem de ensinar doutrinas estranhas, de se apegar a fábulas e genealogias sem fim, mais próprias para suscitar discussões do que para servir ao desígnio de Deus, que se realiza na fé. Essa exortação não visa senão promover o amor, que procede de um coração puro, de uma consciência boa, de uma fé sincera. Por se terem desviado desta linha, alguns se extraviaram numa inútil discussão, pretendendo ser doutores da lei, mas não sabem o que estão dizendo, nem o que estão defendendo. Vejam. Aqui São Paulo ele diz o motivo, né? Ele escreve exatamente para essas pessoas que estão cegas. Quem são essas pessoas cegas? Aqui no Evangelho, Nosso Senhor, ele também coloca, né? Pode um cego guiar outro cego? Um discípulo não é maior do que um mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Ou seja, quem são essas pessoas cegas? Os cegos aqui para o Evangelho é aquele que não se senta e não aprende do mestre. Aquele que não quer ser formado pelo mestre. Aquele que não se deixa penetrar pela palavra. Pense numa toalha impermeável. Então, uma toalha impermeável, você banha uma toalha de água, dessa toalha impermeável, só que a água não toca na toalha, ela não penetra, né? Ela toca, mas ela escorre, a toalha não fica encharcada. Então essas pessoas cegas são esses que não se deixam ser permeados pela palavra, não se deixam ser banhados pela palavra, encharcados pela palavra. Conhecem a palavra até toca esses corações, mas não acontece nada. Eles não são transformados pela palavra. Esses são os cegos das Sagradas Escrituras, que não se deixam ser formados pelo Senhor. Aqui, esses que não se deixam ser formados pelo Senhor, eles podem ser colocados como pessoas ignorantes, né? Qual que é o sentido da palavra ignorância? Bem, a ignorância significa aquele que não conhece, aquele que não sabe, né? Mas existem duas formas da pessoa não saber. O porquê a pessoa não sabe porque nunca teve a oportunidade de saber, que é chamada de ignorância invencível. A pessoa não sabe da verdade porque nunca lhe chegou a verdade, ela nunca teve um jeito para que ela conhecesse a verdade, então ela não tem culpa dessa ignorância. Então, essa ignorância não tem nem a imputação do pecado. Porém, existe uma outra ignorância chamada ignorância que já é vencível. Quando a pessoa além de poderia, ela deveria ter buscado a verdade, mas ela não faz por negligência. Queridos, aqui
muitos de nós estamos incluídos nesta ignorância vencível. Muitos de nós, muitos católicos, muitas pessoas hoje em dia não têm este prazer em querer conhecer a verdade. Muito pelo contrário, até foge. Eu já vi muito cristão, muito católico, dizendo assim, eu preferia não ter sabido isso, porque agora que eu sei é pecado se eu cometer. É pecado se você não quer conhecer a doutrina de Nosso Senhor. É pecado a minha falta de conhecimento, porque eu não quero conhecer, já se torna um pecado. A minha falta de preparo, a minha falta de esforço em buscar a verdade. Hoje, no mundo de facilidades, onde nós temos todas as informações na palma da mão, no nosso celular, nós temos tanta facilidade, e não buscamos, não queremos buscar. Então nós nos tornamos o quê? Cegos, pessoas cegas. Existem muitas pessoas, como o de São Paulo, existem muitas pessoas que querem se tornar doutores da verdade, doutores da lei, estar acima do bem e do mal. Querem guiar pessoas sem ao menos este conhecimento, sem ser tocado pela palavra, sem passar pela palavra e ser transformado, porque a palavra do Senhor, quando ela toca, ela transforma. É impossível passar pelo Senhor, conhecer o Senhor e não ser transformado por Ele. Se eu não sou transformado é porque eu não quis. É porque eu não quis me aprofundar, então eu quero continuar na mesma vida de sempre. Então isso se torna uma ignorância que eu posso vencer, mas eu não quero vencer. A minha fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, ela precisa me transformar aquilo que eu sou. A minha fé, além de me transformar, precisa transformar aqueles que estão à minha volta. E nós lemos no continuar do texto, o testemunho de São Paulo. Ele diz, agradeço àquele que me deu força, Cristo Jesus, nosso Senhor, pela confiança que teve em mim ao designar-me para o seu serviço. A mim que antes blasfemava, perseguia e insultava, mas encontrei misericórdia, porque agia com ignorância de quem não tem fé. Transbordou a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Veja aquilo que São Paulo diz. Quem ele era? Ele era um homem sem fé, um homem que insultava, um homem que blasfemava, um homem que perseguia. E agora, conhecendo nosso Senhor, ele foi transformado. Ele encontrou a misericórdia e foi misericordiado, foi totalmente transformado, agora pelo Senhor. E é exatamente isso que precisa acontecer também comigo. Eu preciso me deixar ser formado pelo Senhor, eu preciso reconhecer. Aqui, reconhecer o quê? Reconhecer que eu sou ignorante. Reconhecer que eu não sei nada. Que eu não sei nada e que existe alguém que precisa me formar sempre, que precisa me guiar os meus passos sempre. Alguém, uma luz a me iluminar, uma luz a me tirar das trevas, alguém a abrir os meus olhos sempre. E que se, por um acaso, eu deixo de ser guiado por Ele, eu deixo de seguir os teus passos, eu deixo de estar ao seu lado, eu vou não só continuar nas minhas cegueiras, mas também vou levar outros irmãos. Vou também me jogar, me lançar e vou levar a outros a cair no mesmo buraco. Como é importante a nossa formação. Como é importante a nossa formação. Queridos, que nós possamos buscar esta formação. Que nós tenhamos sede. Estamos vivendo aqui em setembro, né? No Brasil, nós comemoramos, nós celebramos em setembro o mês da palavra, que nós possamos ter sede da palavra, que nós possamos ter sede de nosso Senhor Jesus Cristo, sede desta experiência que transforma corações, transforma as nossas vidas, que nós possamos entender todos os dias que eu não sou nada, que nós não somos nada e que não podemos fazer nada
sem a presença santa do Mestre, sem a presença santa de nosso Senhor. Senão seremos apenas cegos a guiar outros cegos. Envolva-se com a oração, envolva-se com a adoração, envolva-se com a vida dos santos. Conheça a Sagrada Escritura, conheça a doutrina, conheça aquilo que a igreja te pede. Não tenha medo de ser permeado pela palavra, não tenha medo de ser permeado pela vontade de Deus, porque ela é a única que realmente quer nos fazer felizes, felizes na eternidade. Que a Santíssima Virgem Maria nos auxilie para que, como ela, amante da palavra, ela que diz: faça-se em mim segundo a vossa palavra, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Saibamos, assim como ela, a dizer quantas vezes forem necessárias: Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra, encharca-me da tua palavra, encharca-me da tua vontade. Quero saber de ti, não quero saber das coisas desta terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.